Olá, o Quer Saber está de volta e como eu sou das antigas, né, a gente está no nosso último vídeo de abril e vamos daqui a pouquinho entrar no mês de maio. Tradicionalmente, o mês de maio é conhecido como o mês das noivas, em que há muitos casamentos. Talvez por isso, no início de abril, eu fui convidada a fazer uma palestra num curso de noivos da Igreja Católica. Eu me senti muito honrada com o convite e preparei, né, aquilo que eu achava que de fato pudesse contribuir com eles. Para reflexão, para, né, essa preparação para um passo tão importante na vida das pessoas. E eu quis dividir com vocês, porque acho que todas as reflexões que a gente faz, que nos ajudem a nos tornar mais conscientes da nossa vida, podem contribuir, né, para o nosso bem-estar, para nossa vida harmoniosa e feliz. Então vamos lá. Eu comecei me perguntando, né, qual seria a pedra fundamental para a construção de uma vida juntos, que seja feliz, que seja harmoniosa, para si mesmo, para o outro e depois no futuro, né, para os filhos, para a família. Qual seria a pedra fundamental nessa construção? Eu fiz essa pergunta e eu já me respondi da maneira como eu tinha uma expectativa de que as pessoas responderiam. E a minha expectativa se cumpriu, né? Eu também, em uma época, já respondi que seria o amor, mas não é. Parece, né, desanimador, desapontador dizer que não é o amor. A pedra fundamental é o relacionamento. É aquilo que acontece na vida mais comum de todos nós. As palavras ditas naturalmente, repetidamente, diariamente. O jeito de resolver essas situações do dia a dia. A maneira de criar e viver uma rotina e sair da rotina de maneira criativa. A disposição para compreender aquilo que o outro traz consigo, sua história, sua família, seus amigos, as características específicas do seu trabalho, a maneira como cada um administra o próprio dinheiro e o que cada um põe em comum para a vida da família, os projetos pessoais de cada um e os projetos feitos em comum, inclusive o mais grandioso e mais ambicioso de todos os projetos, os filhos e a educação dos filhos. Isso, relacionamento, é a pedra fundamental de um casamento feliz, de uma família feliz. Coincidentemente, mas não por acaso, né? Os estudiosos de Harvard, a mais famosa e respeitada universidade do mundo, também descobriram que relacionamentos são o preditor número 1 de felicidade. Nada, nem saúde é mais importante para nós, seres humanos, do que sermos amados, reconhecidos, cuidados por alguém que também amamos, reconhecemos e de quem cuidamos. E como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente investe em um relacionamento que será o grande responsável pela nossa felicidade, pela felicidade de quem amamos? Mais uma vez, sinto desapontá-los, mas não tem resposta, não tem segredo. Cada casal, cada família precisa fazer a própria resposta, precisa descobrir quais são os caminhos para se chegar a esse relacionamento feliz. Mas claro que alguns caminhos que já foram trilhados podem servir de base para a construção desse novo caminho. Então, a gente tem algumas dicas, alguns pontinhos aí
para a gente apresentar e para servir de referência, mas nunca de mapa. Cada um vai ter que construir o seu mapa. Então são 10 dicas. A primeira, nunca se irritem ao mesmo tempo. Então o que é isso? Percebeu que um dos dois está irritado, que aquela situação vai deteriorar? Respira fundo, tenta sair, muda o foco, deixa para conversar depois, porque nessas horas é preciso que alguém assuma a calma, porque os dois irritados, o resultado não vai ser bom. E se você se acalma, respira fundo e depois, mais calmos, vocês conseguem conversar, vão evitar, né, uma briga e uma situação que se inflama e que depois talvez seja difícil de desinflamar. 2, não grite com o outro. É muito fácil a gente perder o controle, se exaltar, e a gente já tem também uma regrinha, né? Não aumente a voz, melhore os argumentos. Não é pelo grito que a gente convence, mas é pela firmeza, pela convicção. Então, se naquele momento não dá para você expor a sua convicção, a sua ideia, a sua firmeza, certa de que você os tem, né? Respire fundo, se acalme, talvez deixe como no item 1 para conversar em outra hora, mas não parta para o grito, porque, né, da mesma forma que pacientes não se recuperam no grito, por isso é preciso silêncio no hospital, relacionamentos também não se constroem no grito, e é preciso paciência, e é preciso cuidado, né? Viver é uma arte, um ofício, só que precisa cuidado, como diz o J Quest. 3. Se o diálogo virar discussão, deixe que o outro ganhe. E aí nós mulheres vamos, na maioria das vezes, falar: ah, mas aí eu vou sempre perder. Mas numa discussão, mesmo quem vence, perdeu, porque o relacionamento perdeu. Se a conversa começa a ficar difícil, deixa o outro ter a palavra final, evite aborrecimentos maiores e em outra ocasião, em outra situação, em outro clima, retome o assunto já mais preparada, mais treinada para apresentar os seus argumentos sem se afetar pela reação do outro, que ainda poderá ser uma reação difícil, uma irritação, mas aí você já está preparada, aí você já ensaiou um pouco alguns argumentos e consegue manter a calma. É claro que nem sempre você vai conseguir fazer isso. É claro que algumas vezes o assunto vai te envolver demais, mas tenha consciência disso, que é o assunto que é difícil para você e não o outro, porque eu aprendi nesses 40 anos de profissão que a gente só está autorizado a falar na primeira pessoa do singular, ou seja, eu só falo por mim. E numa discussão inflamada, eu corro muito risco de falar: mas você faz isso para me irritar, mas você sabia, mas é impossível que você não tenha visto. E essas coisas são atribuições, são culpabilizações que não são justas, porque a gente não tem como saber o que o outro pensa, o que o outro sente e os motivos dele. A gente sabe os nossos. E aquilo que nos afeta está muito mais relacionado a nós, a nossa história, ao que nós trazemos, do que ao que o outro faz, na grande maioria das vezes. 4. Se for preciso chamar a atenção do outro, faça-o com amor. E os autores desse esqueminha que eles falam: antes de apontar um erro, cite 2 qualidades que a pessoa tem que façam link com aquele erro
que você está tentando apresentar, corrigir, ressignificar, seja o nome que você queira dar. Isso também me lembra uma coisa que eu li há um tempo atrás. Numa aldeia africana, eles têm o costume de, quando a pessoa comete um erro grave, eles a colocam no centro da aldeia, fazem um círculo em torno dela e passam ali muito tempo dizendo a ela todas as coisas boas que ela já fez. Porque eles acreditam que é isso que vai resgatá-la daquele erro que ela cometeu. Eu acho isso lindo e procuro sempre ter isso comigo, na minha memória, né, em mim, para que isso saia nas minhas atitudes, porque é muito melhor do que você jogar pedra. 5. Não resgate erros superados no passado. Eu tenho que admitir que esse é um defeitinho mais comum em nós, mulheres. A gente desenterra coisa lá de não sei de onde para reclamar na hora que alguma coisa acontece ali. A gente desenterra coisas que já deviam ter sido superadas, esquecidas e perdido essa força emocional de mágoa, de ressentimento, de frustração, mas a gente adora desenterrar, né? E aí a gente fica trazendo coisas que já não fazem sentido, que não se relacionam com aquilo ali. Então a gente tem que prestar muita atenção para não cair nessa armadilha que é muito comum e pode ser muito frustrante para o relacionamento. 6. Não seja displicente com o outro. Não se acostume com o outro de tal forma que ele pareça ser invisível para você. Perceba coisas, detalhes, diferenças. Nós mulheres reclamamos, né, que eles nunca percebem que a gente cortou o cabelo, mas a gente também precisa perceber outras coisas que são importantes para ele. Faça pequenas coisas que demonstrem uma atenção, um carinho, uma lembrança, uma percepção do momento. Se está vivendo uma fase difícil no trabalho, faça alguma coisa que ajude a relaxar quando chega em casa, não é? Se está passando por um momento difícil na família, talvez o adoecimento de um pai, de uma mãe, alguma situação difícil que tem que enfrentar, que a gente não pode se desviar, seja o apoio. Não inviabilize, não viva junto por costume, por hábito, mas por opção. Refaça a opção e não seja displicente, não deixe de perceber quem é a pessoa que está do seu lado e como ela é e o que naquele momento pode ser importante para ela. 7. Não vá dormir com ressentimento do outro. Tem uma música, né, do Padre Zezinho que fala que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Não deixe as coisas se acumularem, né? A Rita Lee fala, né, que essas mágoas que a gente engole e não resolve, elas azedam e azedam a nossa vida. Então, resolvam, procurem resolver, pelo menos comecem. Se a coisa não tiver, né, o resultado desejado nessa primeira tentativa, mas pelo menos já foi feita uma tentativa. Os homens costumam reclamar das DRs, então não precisa fazer uma DR tão prolongada, mas dê um sinal de que você quer conversar sobre algum desentendimento, sobre alguma discordância, sobre alguma dificuldade, para resolver, para minimizar, não para tirar satisfação, não para impor. E talvez, né, se você estiver muito convencida de que a sua posição é melhor para a vida de vocês, para a vida da família, talvez ao não impor, ao trazer junto com a sua ideia algumas questões, algumas reflexões, você consiga mais a adesão do que se você chegar na bronca. 8.
Diga ao menos uma palavra de carinho por dia para o outro. Né? E aí a dica vai mais para os homens, que é menos comum que eles façam essas demonstrações diárias de carinho, que eles tenham aprendido a fazer isso. Isso é mais fácil para a maioria de nós mulheres. É lógico que há exceções. Há homens que são carinhosos, delicados, cuidadosos e há mulheres que não são. Mas é preciso prestar atenção e fazer por querer alguma palavra de carinho, algum gesto de carinho diário, nem que seja você criar rituais de bom dia, rituais de boa noite, rituais para os encontros, mas faça algumas surpresas de vez em quando, né? Vá buscar no trabalho sem estar programado, prepare o prato preferido num dia que não é o aniversário de casamento, num dia comum, pequenas coisas que são importantes e que revelam carinho. 9. Admita os erros cometidos e peça desculpas. Aí, olha, é o ser humano, não é mais o homem ou mais a mulher. Nós temos muita dificuldade de pedir desculpas, porque nós temos muita dificuldade de reconhecer o erro, porque nós achamos que para sermos boas pessoas, boas esposas, bons maridos, não podemos errar. E aí fica muito difícil, porque se a gente não admite que erra, a gente também não conserta. Se a gente não conserta, a gente acumula uma porção de erros. A gente erra sim, erra sem querer, erra porque perde a ponta da corda e todo mundo perde, mais dia, menos dia, né? Erra porque de fato não sabia, erra porque cada um tem os seus limites, cada um tem a sua história e às vezes uma palavra que não significa absolutamente nada para mim, significa muito para o outro. Aquela palavra é muito ofensiva para ele e para mim é uma palavra neutra e aí eu uso sem perceber. Então é preciso que a gente tenha a humildade de reconhecer que erra, quando erra e de se desculpar. E 10. Não comece a briga. Depois de um certo tempo de convivência, é possível perceber, saber qual é o assunto inflamável para o outro. Então, se esse assunto é inflamável, escolha uma hora melhor para tratar dele, se ele é inevitável. Se ele for evitável, evite, mas às vezes não é. Então, não vá falar naquele assunto inflamável na hora que as coisas já estão difíceis. Chegou do trabalho, está cansada, está irritada, chegou falando que teve um dia difícil, não é hora de resolver problema. Mas o problema é urgente, precisa ser resolvido. Dificilmente vai ser tão urgente que não possa esperar um banho relaxante, uma refeição, né, num clima agradável e depois o cuidado na abordagem do tema pode evitar muitas discussões que talvez caíssem, né, numa deterioração indesejada. E a gente precisa ter cuidado, né, com as palavras que usa, mas também com os conceitos que essas palavras trazem para o relacionamento. Então é preciso que a gente lembre e faça e exerça na vida a dois o companheirismo, que a gente respeite a liberdade do outro, que casamento não seja prisão para nenhum dos dois, mas que seja o apoio para se viver a liberdade, né? Que a gente não se descuide de si em nome do casamento, então que a gente continue cultivando a autoestima, porque é importante para a gente, porque isso abre caminho também para que o outro faça o mesmo. Porque para que um relacionamento seja bom, é preciso que as pessoas se mantenham,
interessadas e interessantes. A gente só vai estar interessado numa pessoa interessante. Uma pessoa interessante é uma pessoa que conserva sua liberdade, é uma pessoa que alimenta a sua autoestima e respeita a liberdade do outro e alimenta a autoestima do outro. Respeito é palavra fundamental que a gente não pode tirar do dicionário e das atitudes. Diálogo e saber, né, a hora de começar um diálogo, para que ele seja um diálogo e não um monólogo, não uma briga, não uma discussão, não uma série de ofensas, acusações. Então, a gente aceitar que vai ter momento que esse diálogo não vai ser possível, mas que ele está sempre no nosso radar, ele está sempre no nosso programa, a gente sempre vai optar por ele e defendê-lo, né? A gente vai criar oportunidades, mas às vezes a gente também vai respeitar os limites das situações reais que se impõem. Mudança, né? A palavra, o conceito mudança também precisa estar no nosso referencial. Por quê? É preciso que a gente tenha uma rotina, que a gente tenha uma estabilidade, que a gente tenha rituais, que a gente tenha ritmo. Mas é preciso que a gente também tenha liberdade de quebrar essa rotina e de introduzir algumas novidades. Então, algumas mudanças, por menores que sejam, devem de vez em quando acontecer. Às vezes é mudar um móvel de lugar, às vezes é trazer uma coisa nova, um prato novo que vocês não conhecem, uma fruta diferente, para ali você introduzir um novo assunto, um novo tema, uma nova maneira, uma nova descoberta. E essa mudança dentro da rotina que traz estabilidade alimenta a própria estabilidade. As mudanças também podem se traduzir, né, como surpresas. Uma coisa nova, diferente, ir a um lugar novo, encontrar pessoas que você normalmente não encontra, criar situações. E agora muitos casais, né, renovam os votos de casamento como forma de realimentar a relação. Não esquecer o elogio, o reconhecimento das habilidades, das capacidades, das vantagens, não é, que o seu parceiro, a sua parceira trazem para o relacionamento. Talvez lembrar de vez em quando dos motivos pelos quais você escolheu aquela pessoa como sua companhia para a vida e reconhecer, elogiar, valorizar esses motivos, essas características. Não esquecer do toque físico, do contato, mesmo que não seja uma grandiosidade, mas um carinho, um abraço, um beijinho, uma maneira carinhosa de tratar, uma presença emocional. Às vezes, na ausência, uma mensagem, às vezes um cartão deixado em algum lugar que o outro vai encontrar num período em que você vai estar fora, porque como cada um de vocês tem vida própria, pode ser que você viaje a trabalho, que você viaje para um congresso e que o seu parceiro, a sua parceira não possa te acompanhar. Deixe coisas que ele encontre e que sejam um carinho, Mande mensagens carinhosas, dê notícias, tá? Mas mande coisas carinhosas, surpreendentes, em momentos que talvez a pessoa não esperasse, mas mantenha esse carinho físico quando for possível, mas uma lembrança do carinho físico quando ele não for possível. E não perca a medida da intimidade. Muitas pessoas reclamam que a relação esfria, que a intimidade perde a cor, perde o calor com o tempo. É claro que muda, porque nós não somos os mesmos para a vida toda, mas esse conjunto de coisas e a maneira de ir
atualizando, de ir fazendo um novo modelo de intimidade à medida que o tempo passa, que vocês vivem juntos, é muito importante. Talvez mude a forma, mas é desejável que não mude aquilo que se expressa com a intimidade, e isso é um cuidado. E aí, se tem problema, procurar solução, porque a gente pode ter problema, todo mundo pode ter problema, mas todos os problemas podem ser solucionados ou remediados se a gente se dedica a eles, se a gente cuida deles. Então, nesse momento em que a gente se prepara para entrar no mês de maio, né, que é o mês das noivas, o mês dos casamentos, eu quis trazer, né, dividir com todos vocês aquilo que eu preparei para o curso de noivos. E talvez o fundamental seja dizer, né, não é o amor que sustenta uma relação, é a maneira como a gente se relaciona que sustenta o amor. E isso a gente não pode se esquecer.